Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto da IBR Alto Branco, sejam bem-vindos a essa transmissão. Sou o pastor Walter Aires, para aquele que não nos conhece, e o nosso desejo é que você possa ser edificado, aperfeiçoado na palavra do nosso Deus. Amém? Temos muita saudade de todos os irmãos lá do Alto Branco, das congregações. Deus abençoe a cada um. Nossa oração é para que cada irmão possa estar bem, possa estar com o coração tranquilo, sabendo que todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus e que nada foge do seu controle. Então, que os irmãos possam ter a atitude correta do coração. Hoje tivemos um bom tempo de comunhão na escola bíblica, ontem também com jovens, né? E hoje à noite oramos ao nosso Deus para que seja um tempo também de edificação e que Ele possa estar recebendo o nosso louvor. Amém? Desejamos que todos estejam bem. Vamos iniciar orando ao nosso Deus para que Ele, pedindo a Ele discernimento para entender a sua palavra, para que o nosso louvor a Ele seja de um coração sincero e grato, né, a Ele. Então vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Sabemos que tudo está debaixo do teu controle e que isso possa estar consolando os nossos corações. Pedimos por esse tempo que teremos de comunhão, que cada irmão possa ser fortalecido, fortificado na tua palavra, que eles possam sair daqui transformados. Essa é a nossa oração hoje. Recebe o nosso louvor, nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que Tu és e aquilo que Tu fazes para a nossa vida, principalmente pelo dom da salvação, que é dado de maneira gratuita àqueles que confiam na mensagem de vida eterna e salvação, na mensagem de Cristo ter sido morto em nosso lugar, sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Então Te louvamos pela segurança que Tu nos dá, mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de dificuldades, sabemos que estamos seguros estando em Ti, né? Então assim Te oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus agora, com um cântico, Entre Nós Outra Vez, que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa mensagem de vida eterna e salvação, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Os irmãos vão estar louvando com esse cântico, que vocês possam meditar. Deus abençoe.
Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém, que belo hino. Vamos continuar louvando ao nosso Deus agora, mas antes de entoarmos outro cântico, vamos fazer a nossa leitura, que se encontra em Gênesis, capítulo 17. Eu vou aguardar os amados a abrirem suas Bíblias para acompanharem. Gênesis 17, versículo 1. Enquanto vocês procuram, enquanto vocês pegam aí alguns lembretes, alguns avisos rápidos, aproveite esse tempo para cultuar a Deus. Aproveite esse tempo para reunir a família, para aprender mais do Senhor. Aproveite esse tempo para separar um pouquinho, né? E poder dedicar esse tempo ao Senhor. Oramos para que não seja só esse tempo que você esteja reservando a Deus, os momentos que a igreja tem proporcionado esses encontros, mas que você tenha estreitado ainda mais os laços com o Senhor, seu relacionamento com o Senhor na sua caminhada cristã, e não seja resumido apenas esses momentos, né? Acharam? Então vamos fazer a leitura nesse momento. Gênesis capítulo 17, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Sendo, pois, Abrão, de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então esse é um dos textos que o pastor Jonathan vai utilizar hoje, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações e gerar fruto. Amém? Então vamos agora sim continuar louvando ao nosso Deus, engrandecendo a Ele, sabendo que esse Deus que se apresentou a Abraão, esse Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua o mesmo Deus que foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que nós cultuamos, um Deus Todo-Poderoso, um Deus Santo, um Deus amável, um Deus misericordioso e gracioso. Esse Deus não muda, não há sombra de variação nele, né?
Então que possamos meditar agora nesse louvor, cantar com alegria, com gratidão em nosso coração. Vamos louvar com um cântico sempre o mesmo, né? Então vamos louvar o nosso Deus e logo após o pastor Jonathan vai ter a oportunidade de expor a palavra do nosso Deus a fim de que possamos ser conformados a Cristo. Amém? Deus abençoe e vamos louvar o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Iremos cantar uma música chamada Sempre o Mesmo. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8 fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então a música fala mais um pouco sobre isso. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus sempre estarei, na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está, com amor meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém. Boa noite, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Hoje eu quero começar relembrando os 5 objetivos que observamos no início dos nossos estudos sobre revelação. A primeira delas é: Deus quer nos informar sobre os fatos. Isto é muito importante, reconhecendo especialmente em nossos dias quantas falsidades estão sendo contadas. É importante nós sabermos os fatos, embora hajam aqueles que neguem, não é? As pessoas podem ser incrédulas sobre a existência de Deus, mas isso não muda o fato de sua existência e complica a vida do incrédulo. O segundo objetivo: Deus desvenda os fatos para incentivar, usei a palavra também motivar, a obediência. Terceiro, Deus revela para desvendar seus planos. Quarto, Deus revela para avisar dos perigos da rebeldia e suas consequências. 5. Deus se revela para desvendar sua pessoa, 6 seus valores e seu caráter. 7.
quero só observar algumas dessas verdades que estão no livro de Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Certamente nós não estamos hoje à noite fazendo um estudo exaustivo do caráter da pessoa de Deus. Isso nos levaria pela Bíblia toda. Mas eu quero lembrar algumas das coisas que nós já temos visto e que nós devemos continuar meditando sobre eles. Gênesis capítulo 17 e o versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Deus deixou a Abraão bem claro o que ele queria, né? Primeiro ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois ele diz: anda na minha presença. É isso que eu quero. Mas mais do que isso, ser perfeito. Nós temos outro trecho também em Gênesis capítulo 28, que eu gostaria de ler, que está na bênção de Isaac sobre Jacó, e ele diz: E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E eu vou ler também o versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, nós temos duas oportunidades de conhecermos nosso Deus nestes versículos como o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Deus eterno. Nosso Deus não é um Deus que morre, morre para não viver mais. Ele é o Deus eterno. Gênesis capítulo 24 e versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Aqui, então, Abraão está dizendo que Deus é o Deus dos céus e da terra. Gênesis capítulo 40.
e versículo 8. E eles disseram: temos sonhado um sono, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Deus, o dono das interpretações verídicas, verdadeiras. Deus é quem revela e interpreta. Gênesis 41 e 28. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Deus, então, revela a quem Ele quer o que há de fazer. E quando nós lemos o versículo 32 do mesmo capítulo 41 de Gênesis, nós lemos: e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Deus é quem determina. Não é o homem. E agora, hoje, chegamos aos evangelhos para continuar mostrando o atributo do amor externado por nosso Deus. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Essa revelação nova é a mais marcante da história humana. Por que eu digo isso? Porque ao chegarmos nos evangelhos, na situação oportuna, no lugar oportuno, da moça escolhida, Deus, Filho, membro da Trindade Celestial, se introduz à humanidade como bebê, Filho do Altíssimo. O Filho vem conviver na forma de criatura, no meio de sua criação. Agora, o que é que os homens esperavam? O que é que os estudiosos da época esperavam? Ao ler os evangelhos, nós descobrimos que eles esperavam um governante de linha real, um descendente do rei Davi, um libertador do jugo estrangeiro, que no caso eram os romanos, um provedor de todos os anseios e os desejos do povo. Isto é o que eles esperavam. O que é real a respeito da revelação da graça e da misericórdia que se encarnaram em Cristo,
Lembrando que graça é favor não merecido. Misericórdia é castigo não aplicado. Como foi? Bem, para isso nós temos que ir a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E versículo 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu no tempo certo. O que está dizendo aqui para nós? Deus faz as coisas no tempo certo. Não pode não ser o tempo certo nosso. Nós podemos pensar, não, ele devia ter feito isso antes, ou ele devia esperar fazer isso depois. Então, Deus faz as coisas no tempo certo. Jesus nasceu no tempo certo. Mateus capítulo 1, voltando lá para o início do Novo Testamento, versículos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que é que isso nos diz? Jesus nasceu da mãe certa, na hora certa. Versículo 21. Deus está falando com José e dizendo que ele deve tomar a mulher. No versículo 21 nós vemos: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus recebeu o nome certo. Quem deu foi o pai dele, Deus. O que foi José? Qual foi o papel de Maria? Foram os pais aqui na terra que criaram o Filho de Deus. Foram instrumentos do nosso Deus para fazer a sua vontade. E aqui eu pergunto: você está sendo instrumento do nosso Deus para fazer a vontade dele? Certamente, se o seu relacionamento com Deus é importante também que você coloque a sua vida à disposição do nosso Deus. Ele faz as coisas no tempo certo. Ele nos dá a família certa. Capítulo 2 de Mateus.
tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Jesus nasceu no lugar escolhido por Deus, nas condições escolhidas por Deus. Você já pensou que suas condições não foram um acidente? Suas limitações não foram acidentes? Suas situações na vida que muitas pessoas lamentam a pobreza, lamentam não ter isso, não ter aquilo. Nada disso é acidente. Será que este casal, este lugar, estes dias em que os judeus viviam debaixo do jugo romano, será que eles mereciam receber o Cristo? Pelo que eu sei da palavra de Deus, a minha resposta seria claro que não. Mas Deus faz as coisas no tempo certo. Deus revelou seu favor, seu amor e mandou o seu Filho para o meio de um ambiente secular hostil. Mas tudo isso fez parte de um plano de Deus. Eu quero só enfatizar o quanto era hostil. E nós encontramos isso em Mateus capítulo 2, começando com o versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, aí está a palavra, sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus sabia dos planos do coração de Herodes. Ele não queria ir adorar o Cristo. Ele não queria ir conhecer Jesus.
ele queria matá-lo. Foi neste ambiente hostil que Deus mandou o seu filho. Continuando, porque aqui é o início da graça e da misericórdia encarnada em uma pessoa, Jesus Cristo. Mas quem Jesus vai encontrar? Será que Jesus vai encontrar pessoas dignas? Para o ajudarem? Pessoas não pecadoras? Para o servir? Ou ele vai encontrar pessoas à disposição do Pai? Marcos, capítulo 1. Vamos ver algumas instâncias das pessoas que Jesus usou. Que Deus usou para ajudarem nessa tarefa. Os indignos são chamados a servirem. Nós vemos isso na pessoa de João, o batizador. A Bíblia diz: João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O que é que João está dizendo? Eu sou um instrumento na mão do Criador para fazer a obra que Ele me mandou fazer. Mas vem um depois de mim, que nem a sandália eu sou digno de amarrar. Continuando nossa leitura em Marcos capítulo 1, versículo 16. Vamos começar com o versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E agora ele vai chamar homens para seguirem e aprenderem. Andando junto à mar da Galileia, versículo 16, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
E Jesus lhes disse: Vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, quer dizer, com os outros, com os trabalhadores, foram após ele. Abandonaram o seu trabalho, a sua profissão, deixaram o pai na responsabilidade e seguiram a Cristo. Por quê? Porque era financeiramente vantajoso? Porque eles sabiam o que havia de acontecer com eles? Porque eles tinham conversado e decidido com Jesus qual seria o seu plano de saúde e o salário que iriam receber? Tudo isso era uma incógnita. Jesus chamou e eles obedeceram. O que eles aprenderam seriam lições para o resto de suas vidas. Seu papel inicial, que nós vemos nos próximos versículos, especialmente eu anotei aqui o versículo 22, seu papel inicial era observar Jesus. Capítulo 1 de Marcos, versículo 22, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus não ensinava como os outros. Ele ensinava com autoridade. Ele tinha autoridade para dizer o que dizia. Sua autoridade também se mostra através do seu poder. Então, vou começar a leitura no versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Até espírito imundo
Interessante, né? Demônio sabe quem Jesus é, mas muitos homens não. Por que não sabem? Porque não querem saber. Pergunta: as pessoas curadas eram pessoas de fé? Jesus não perguntou. Elas eram merecedoras de serem agraciadas? Evidentemente não. Elas foram contempladas pela graça e a misericórdia de Deus em Jesus. Ao ler o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus teve compaixão de cegos, de coxos. Em um caso, Jesus viu a fé dos que estavam ao redor da pessoa que ele ia curar. Quem decide que vai ser curado? É a pessoa? Ou é o Deus que faz a cura? É a fé e a força da fé? Ora, Jesus curou pessoas que nem voltaram para agradecer. Então, certamente não eram pessoas de fé. Mas Deus teve graça e misericórdia para com eles. Todo relato dos evangelhos é um relato da graça e da misericórdia de Deus expressa nas palavras e nas ações de seu Filho Jesus. Jesus poderia ter destruído seus adversários. Ele poderia ter humilhado os religiosos que blasfemavam, dizendo que o que ele dizia e fazia tinha como fonte o maligno. E nós vemos isso em Marcos capítulo 3, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Mas o que Jesus fez? Jesus chamou eles a si. Versículo 23. E disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Lembre-se de quem Jesus é. Ele é Deus se revelando em forma de homem, em forma humana. E ele permitiu que as pessoas permanecessem vivas e falassem mal dele. Então, como é o exercício da graça?
Nós estamos numa época da igreja que muitos chamam também da época da graça. Como é esse exercício? Ela permite e nos autoriza a vivermos de acordo com os nossos desejos carnais. Ela nos propicia autonomia moral para vivermos desfrutando de todos os nossos desejos. O apóstolo Paulo explica. As cartas do apóstolo Paulo explicam. E a partir da próxima semana, o pastor Voltaires vai nos abrir as cartas aos Coríntios para revelar o que significa viver pela graça, através da fé. Eu espero que vocês estejam conosco para conhecer a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Boa noite e obrigado pela sua atenção. Amém. A nossa oração é que tenha sido edificante para a sua vida esse estudo e que você possa ter aprendido aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, né? Então Deus continue a abençoar o pastor Jonathan. Estamos chegando a fim, é mais um culto ao nosso Deus aqui na IBR Alto Branco. Nossa oração é que você tenha sido grandemente abençoado, que você possa terminar essa noite hoje diferente de como você começou o dia, né? Aprendendo mais do Senhor, se conformando mais à vontade dEle. Fazemos um convite a estar quarta-feira conosco, nosso culto de oração, também nesse canal do YouTube. Se você ainda não curtiu, você curte a página, se inscreve e para receber as notificações, né? Então você vai estar recebendo as notificações dos cultos, e quarta-feira a gente vai dar continuidade ao nosso estudo escatológico. Então que você tenha uma excelente noite. O salmista diz: em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, a segurança está em estar em Cristo, a segurança está em estar no Senhor. Então, que nós possamos agora, à noite, poder descansar, ter uma ótima noite tranquila de descanso na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus. Que essa segurança venha em tempos, essa sensação, essa certeza de segurança que o Senhor dá, possa ser real em nossas vidas nesse tempo de incertezas que vivemos, né? Então Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Este sentimento de estar preso e não poder sair, angústia de querer alguma coisa sem conseguir, este medo de perder, de ser vencido, de até ser esquecido. Tantas coisas que hoje querem me abater. Você acha que chegou o fim da linha e caminha, mas tropeça logo e cai, e seus dias são de guerra e pouca trégua. Até quando isso vai continuar? Este sentimento
de estar preso e não poder sair. Angústia de querer alguma coisa sem conseguir. Este medo de perder, de ser vencido, de até ser esquecido. Tantas coisas que hoje querem me abater. Você acha que chegou o fim da linha e caminha, mas tropeça logo e cai. E seus dias são de guerra e pouca trégua. Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai continuar? Até quando? Todos nós um dia estamos na fogueira, por razões diversas e de cada um. Não há força nem resposta, não há nada, ninguém por nós. Mas sem demora eu sinto em meio àquela chama alguém que me ama, está comigo agora ali, Acampado como fora prometido. meu Jesus, meu amo, meu resgatador. Mas sem demora eu sinto em meio àquela chama alguém que me ama, está comigo agora ali, acampado como fora prometido. Meu Jesus, meu amo, meu resgatador.